corta um pouquinho. A experiência mais profunda da sua vida. Você já teve a experiência mais importante da sua vida, a experiência mais marcante da sua história? Você já teve essa experiência? Nós estamos com pouco tempo agora, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar aberta no livro de Êxodo, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo do 1 ao 6, e eles estão aqui na tela, para que a gente possa ser mais ágil, mais hábeis na condução do nosso tempo. A palavra de Deus vai nos dizer assim, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo: vou até lá para ver que maravilha, ver essa grande maravilha, porque esta sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Feche seus olhos mais uma vez. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós já ouvimos a Tua voz através dos louvores, através das ministrações, através das orações. Apresentamos, Pai amado, os nossos pequeninos ao Senhor, e nós temos certeza que a Sua voz já foi ouvida nesse lugar, mas pedimos ao Senhor: prepara o nosso coração para a Tua palavra, e que nós possamos ser instrumento da bênção do Senhor essa noite. Que esse Teu servo possa ser, ó Pai amado, guardado, escondido aos pés da Tua cruz, e o Teu nome possa ser engrandecido neste lugar. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Certamente Moisés está diante de algo diferente, no mínimo curioso e intrigante. Ao sair de manhã, Moisés está passando agora pelo momento que é a segunda fase da sua vida. A primeira fase da vida de Moisés, 40 anos no palácio, 40 anos no Egito, 40 anos servindo o faraó, 40 anos ele está ali na primeira parte da sua vida. A segunda parte da sua vida agora, ele, depois de ter matado um soldado egípcio, porque ele sabia que ele era hebreu e viu o soldado egípcio maltratando o hebreu, o que ele faz agora? Ele mata o soldado, e ele é descoberto desse feito dele, e ele foge para o deserto, e ele vai trabalhar para Jetro. E quando ele chega lá, ele agora está trabalhando para Jetro, escondido lá no deserto. Ninguém está sabendo que ele está ali, ninguém foi atrás dele, e ele agora está passando por uma nova experiência. Ele está passando agora por um novo momento. Algo estava acontecendo. Ele sai num dia comum, numa manhã comum, e ele vai levar as ovelhas. Apacentar as ovelhas era uma profissão comum daquela época. Cuidar das ovelhas ou cuidar do rebanho era algo comum daquela época. Talvez ele saiu num dia muito tranquilo, e ele vai levar então as ovelhas, vai levar a criação de Jetro. A palavra de Deus deixa claro ali que ele está cuidando das ovelhas do sogro, mas ele jamais imaginaria ter o encontro que ele teve naquele lugar. Ele jamais imaginaria passar por essa experiência. Há algo que chama a atenção, e ele vai chamar de maravilha, quando ele vê uma das suas ovelhas, uma das ovelhas que ele tomava conta, e então foge, ele vai atrás daquela ovelha, e quando ele tem essa visão maravilhosa, ele tem a mais profunda experiência que ele pode ter com o Senhor. Vamos falar um pouquinho nessa experiência. O homem sempre foi medido pelas experiências que tem. A experiência profissional, a experiência com a vida, a experiência com os anos, e conforme os anos passam, somos mais vividos, mais experientes nós nos tornamos. E com certeza,
há na nossa história, na história de cada um de nós, alguma experiência marcante que nos deixou diferente. Se pararmos para conversar sobre essa experiência, podemos certamente citar algumas. Vamos ver algumas experiências. A primeira experiência, a primeira bicicleta. Quem lembra a primeira bicicleta aí que teve? Rapaz, para alguns já faz tempo, né? Para outros foi ontem, para outros foi agora esses dias. Quando você lembra da primeira bicicleta, você lembra também do primeiro tombo. Quem lembra do primeiro tombo que teve? Né? Dos primeiros ralados que chegou em casa, né? Sem uma parte já do corpo. Depois você vai lembrar do primeiro namorado, da primeira namorada. E para os casados aí, a esposa já olhou para o lado assim, não lembra, né? Deixa esse negócio para lá, melhor esquecer isso. Mas do primeiro beijo, do primeiro encontro. Quem lembra então do momento do seu casamento, você que já se casou, né? Aquela noite, ontem eu estava com o pastor Denis, a gente estava lá em Dourados, realizando o casamento do irmão Leandro, da irmã Laine. Que momento maravilhoso, né? Tem alguns irmãos aqui que estavam lá também. Que momento maravilhoso, o momento do casamento, é um momento marcante, uma experiência marcante. Quem já teve aí o seu primeiro filho? Quem já teve o primeiro filho, aquela experiência, aquela coisa de você chegar no hospital, alguns com mais estômago, vai lá assistir o parto, né? E tem uns que o médico tem que cuidar de 2, né? Mas o primeiro filho, há outros, e eu estou perto, né? Do primeiro neto, eu estou olhando para minha nora ali para ver se ela pega o gosto, ver se ela pega o jeito, né? E assim por diante. Essas experiências e muitas outras são experiências que marcam a nossa história, são experiências que marcam a nossa vida, experiências que nos tornam diferentes. Mas eu falei de algumas experiências boas. Assim como as experiências boas, nós também temos algumas experiências não tão ruins assim. Você lembrou do primeiro namorado, a primeira namorada? E quando foi quando você perdeu o primeiro namorado, a primeira namorada? Né? Você levou um pé assim, ó, não quero mais, e você ficou frustrado, você foi chorar em casa com a sua mãe, os meninos também choram, né? Os fortes também amam, e ali, a primeira coisa, depois que você lembrou do primeiro emprego, e quando você foi mandado embora do primeiro emprego, cheguei em casa com aquela frustração de que você foi demitido, o que eu fiz? E por mais que a empresa tenha dado aquela resposta clássica, né? Nós estamos num período difícil, precisamos fazer um corte na empresa, você sabe que isso aí é conversa para boi dormir, e você foi cortado. Alguns tiveram a triste experiência de perder o casamento. Outros de não conseguir alcançar um objetivo, de não conseguir alcançar uma meta, de não conseguir alcançar um propósito. Outros, ainda, a experiência de perder a esperança em algo, ou num projeto, ou a esperança em alguém. Experiências assim, são experiências que vão marcando a nossa vida. E à medida que nós vamos tendo mais e mais experiências, nós vamos sendo também transformados e moldados pouco a pouco pelas experiências que nós temos, não é verdade? Aí, eu tenho uma frase que eu gostaria que você lesse, vamos todos ler juntos? Algumas experiências... Algumas experiências nos tornam mais sensíveis. Eu estava conversando sobre isso de manhã, falando sobre aquelas pessoas que elas guardam na sua história, na sua trajetória, algum trauma. E tem traumas na nossa vida, que tem coisas, que às vezes coisas simples, elas vão nos fazer lembrar daquilo e a gente entra em parafuso de novo, entra em depressão. Talvez um momento difícil da vida, eu passei por uma experiência ruim, meu irmão passou por uma experiência ruim, tendo uma questão de assassinato, morte dentro de casa. Graças a Deus, nem eu nem meu irmão, nós não ficamos com trauma, mas eu conheci uma criança, quando eu trabalhava na empresa do metrô Rio do Rio de Janeiro, que ela não podia passar na roleta do metrô, porque a roleta fazia o barulho de uma escopeta, crack, crack. E ele então entrava em pânico, porque a família dele tinha sido assassinada.
momentos, experiências que marcam a nossa vida, às vezes até numa experiência simples de você ser demitido e você ficar inseguro, com medo do novo serviço, com medo das novas oportunidades. Experiências às vezes de você ter tido um relacionamento ruim e você ter medo de relacionar-se com outra pessoa porque o seu primeiro relacionamento foi ruim. Coisas que marcam a nossa vida, vão transformando a nossa vida. Algumas experiências vão nos tornar mais sensíveis e a gente fica sensível a isso. Outras experiências, elas vão nos tornar mais fortes. Quando passamos por elas, nós conseguimos superar. Eu lembro de Davi, quando Davi vai se apresentar a Saul para enfrentar Golias, ele diz assim: eu já matei um leão e já matei um urso. Então, ele passou pela experiência de lutar com o leão, ele passou pela experiência de lutar com o urso, e essa experiência não deixou trauma em Davi, ela torna Davi mais forte. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos enfrentar alguns leões, né? A gente aprendeu aquela frase que é um leão por dia, né? Aí alguém disse assim: eu estou matando o leão de alguém aí, tem alguém que está descansando, porque para mim está mais difícil. A gente vai aprender então que algumas experiências, quando a gente consegue superar elas, algumas perdas, quando a gente consegue superar elas, a gente na verdade torna mais forte. Às vezes uma coisa simples de uma cirurgia, não é? A gente fala assim: ah, mas essa cirurgia, arrancar um dente, o que é arrancar um dente? Eu já arranquei um rim. Não tirei o rim não, tá, irmãos? Está os dois aqui, é só uma hipótese. A gente vai ver então que todas elas, umas vão nos tornar talvez mais frágeis, mais sensíveis, outras vão nos tornar mais fortes, mas todas elas nos tornam mais sábios. Porque quando você for passar pelo mesmo caminho de novo, você vai dizer assim: ei, eu já conheço o final dessa história. Você vai passar pela mesma experiência de novo, vai dizer assim: ei, eu já sei onde isso vai dar, é melhor a gente ter uma estratégia diferente daqui para frente. Talvez no relacionamento, talvez no emprego, talvez na sua vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, e eu gostaria que você refletisse por um minuto. Qual foi a experiência mais profunda da sua vida até esse momento? Pense aí. Talvez foi uma experiência marcante. Talvez foi uma experiência de perda, talvez foi uma experiência de um ganho, de uma promoção, talvez foi uma experiência de uma conquista, talvez foi a sua experiência do seu primeiro filho. Qual foi a experiência mais profunda da sua vida? Com certeza você vai conseguir relacionar algumas. Mas a segunda pergunta que eu tenho para você aqui no meio dessa mensagem é: ela te tornou uma pessoa melhor ou ela te tornou uma pessoa pior? Como ela te transformou? Ela fez de você uma pessoa mais forte ou ela fez de você uma pessoa mais sensível? Ela fez de você uma pessoa mais compreensível, mais tolerante às falhas dos outros? Ou ela fez de você uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa impaciente com os erros dos outros? Como as suas experiências têm moldado a sua vida? Eu gostaria que você pensasse. Independente de se ela te tornou melhor ou se ela te tornou pior, eu quero dizer para você que certamente ela te tornou uma pessoa mais sábia, ainda que você não perceba isso. Depois de passarmos por algumas experiências, depois de passarmos por algumas trajetórias, a gente já vai ter um caminho, uma direção diferente para a nossa vida. Mas vamos voltar agora a falar da experiência de Moisés. A experiência de Moisés, alguém que saiu num dia comum, para um trabalho comum para aquela época, uma missão mais comum ainda, que era levar as ovelhas ao pasto, alimentar essas ovelhas, protegê-las dos predadores e retornar com elas em segurança. E mais ainda, retornar com todas elas. E foi no cumprimento dessa missão que o Senhor surpreende Moisés. Deus sabia que Moisés ia fazer tudo com excelência. E Deus sabia que se uma ovelha daquela fugisse, Ele iria atrás da ovelha. Ele iria ao encontro da sua ovelha perdida. Ele vai ao encontro como o bom pastor que Ele é, como alguém atencioso que Ele é. E agora, neste momento, é que nós vamos ver Moisés tendo a experiência mais profunda da sua vida. E eu quero dizer para você que a experiência mais profunda da sua vida pode acontecer a qualquer momento.
A experiência mais profunda da sua vida pode acontecer daqui a pouco, pode acontecer daqui a uma semana, pode acontecer daqui a alguns dias. A experiência mais profunda da sua vida pode acontecer a qualquer hora, porque ela não está no meu e no seu controle, mas ela já está na agenda de Deus. O encontro de Moisés com a sarça ardente não estava no controle dele, não estava na agenda dele, mas estava na agenda de Deus. A casa do irmão Ed e da irmã Lorena não estava na agenda deles ainda, mas estava na agenda de Deus. Talvez aquilo que você está sonhando, aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo, talvez você não sabe ainda o dia, a hora, o mês, mas Deus sabe até o segundo do relógio quando você conquistar aquilo que Ele tem separado e preparado para você. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram sobre aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. É algo poderoso e maravilhoso. Então a gente vê Moisés dentro desse contexto, e a palavra de Deus diz: o coração do ser humano está para fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, está nas mãos dele. Confia. A qualquer momento você pode ter uma experiência nova, a qualquer momento você pode ter uma experiência extraordinária, a qualquer momento você pode ter um momento novo, algo transformado. Olha o que acontece então com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o trabalho dele. Ele estava fazendo aquilo que ele tinha sido designado para fazer. Ele estava fazendo aqui exatamente aquilo que Deus tinha determinado e chamado ele para fazer. A minha pergunta é: você está fazendo o que Deus tem te chamado para fazer? Você está ouvindo a voz do Senhor e você está indo na direção do Senhor? Você está vivendo aquilo que Deus tem para você? Ele diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Era o ofício dele. Ao cumprir o seu ofício, ao você alcançar o propósito de Deus para a sua vida, a você viver a sua vida cotidiana da maneira e no propósito de Deus, Ele alcança você e Ele te mostra a experiência mais profunda da sua história. Segundo lugar, a experiência mais profunda da sua vida certamente acontecerá quando você estiver indo em direção a Deus. E esse texto me chama a atenção, porque é o mesmo versículo. Ele diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado oeste do deserto. Você pode ler o vermelho? Chegou o monte de Deus. Ele está fazendo um caminho, e a missão do pastor então é encontrar a grama mais verde, é encontrar o pasto melhor, encontrar um lugar melhor, para que essas ovelhas pudessem ter o melhor alimento, o melhor trato. E ele está fazendo do seu melhor, e quando ele está nessa direção, ele está agora preocupado, porque o caminho que ele tem é o lado oeste do deserto, mas de repente ele chega a um lugar chamado o monte de Deus. E talvez isso não estivesse tanto no caminho, tanto no interesse de Moisés naquele momento. E aqui Moisés foi apacentar as ovelhas de Jetro, mas Moisés foi na verdade na direção que as levava ao monte de Deus. Deus já tinha traçado o caminho, Deus já tinha traçado uma direção. Ele agora vai ao encontro de um propósito, de um plano. Eu quero dizer que há princípios e valores em sua vida que o levarão diretamente ao encontro com Deus. Há uma semente guardada no seu coração, assim como a gente fala das criancinhas que saíram aqui agora para receber a semente da palavra, e talvez algumas poucas delas possam no decorrer da trajetória delas se perderem. Mas quando elas forem tocadas, quando elas ouvirem a voz do Senhor, essa semente vai germinar e vai dar frutos, e elas vão voltar correndo para os caminhos do Senhor. Assim aconteceu com Moisés. Moisés vai em direção ao lado oeste do deserto, Moisés está subindo o Monte Horebe, mas Moisés agora está tendo a experiência mais profunda da vida dele. Ele sobe o monte de Deus.
E eu e você, querido, nós somos convidados a subir esse monte. Eu e você somos convidados a olhar para o Senhor. Eu e você somos convidados a estar diante do trono da graça do nosso Deus. Eu não sei qual é o dia que você vai ter esse encontro. Eu não estou falando da sua morte, eu estou falando da sua nova vida. Eu não sei qual é o momento que você vai ter essa experiência marcante, profunda, a mais profunda da sua vida, mas eu sei que você terá, assim como um dia eu tive, a experiência mais profunda. Vai acontecer quando você estiver indo em direção a Deus. E não é algo, querido, que talvez você vai programar. Não é algo que nós vamos dizer, olha, agora nós vamos para a igreja e lá nós vamos encontrar o Senhor. Moisés não estava indo para a igreja. Moisés não estava indo para o templo. Moisés não estava indo para um lugar onde ele fosse. Não, eu vou subir ao monte orar. Não, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou aqui fugindo de Deus. Eu estou aqui longe do propósito. Eu estou longe da minha família, longe dos meus familiares. Mas lá, no alto do monte, tinha alguém esperando Moisés. Há uma curva no caminho, tem alguém esperando você para um encontro marcante e poderoso. Tem alguém esperando você para falar algo ao seu coração que só você. Moisés, ao estar no deserto, Moisés na verdade ele estava fugindo. Ele não estava fugindo somente dos soldados egípcios, ele estava do soldado do faraó, mas ele estava fugindo de Deus, do propósito e daquilo que Deus tinha para ele. Ele vai para o deserto para permanecer vivo. Se você parar e pensar um pouquinho, nós vamos lembrar da história de Jonas. E a missão de Jonas era clara. Jonas, vai até Nínive. Eu tenho um povo lá que precisa ouvir a palavra do Senhor, não tem ninguém que pregue. E aí, Jonas prepara a sua mochila e pega o caminho diferente, vai para Tarsis. Ele entra no navio, ele entra no barco, ele paga a sua passagem, ele vai para o porão dormir. E de repente, na resolução da história, ele é jogado, lançado ao mar. E ele tem agora um final que talvez para nós fosse preocupante. O texto diz que ele foi engolido por um grande peixe, que ao nosso entender seria uma baleia, porque se fosse o tubarão ele mastigava, né? Ainda palitava o dente depois. Mas lá dentro do grande peixe havia alguém esperando ele. Lá dentro do grande peixe, Jonas faz a oração mais profunda da sua vida. Lá dentro do grande peixe, Jonas tem a experiência mais extraordinária e mais profunda da sua vida. E isso então me leva ao próximo tópico. A experiência mais profunda da sua vida, ela é marcante e extraordinária. Olha o que está acontecendo com Moisés. Eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Deus chama a nossa atenção de alguma maneira. E Ele sabe como chamar a nossa atenção. Deus conhecia Moisés. Deus sabia do coração de Moisés. Ele sabia que não bastava a ovelha fugir para ele ter um encontro, não. Ele precisava de algo que chamasse a sua atenção. E muitas vezes, irmãos, Deus está chamando a minha e a sua atenção, e nós estamos deixando de lado, nós estamos fingindo que nós não estamos ouvindo a voz dEle falando conosco. Ali, algo acontece que para Moisés era irresistível. Ele, quando vê a sarça queimando, ele diz assim: eu vou até lá para ver que maravilha é essa. Por que essa árvore queima, mas ela não, está em chamas, mas ela não se queima? E ali então, ele tem um encontro. Eu quero dizer para você que talvez você esteja preocupado em ter esse encontro com o Senhor. Talvez você esteja preocupado com o dia, a hora, mas eu quero dizer para você que Ele mesmo chamará a sua atenção. Ele mesmo mostrará a direção para você. O interessante do texto do apóstolo Paulo, que vai dizer assim: quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós queremos pregar, ou queremos cantar, ou queremos fazer evangelismo, e queremos então ter grandes resultados no trabalho que nós fazemos, mas quem traz e quem cuida das ovelhas é o Senhor, o pastor dos pastores. O supremo pastor está cuidando da sua vida. O supremo pastor, ele sabe o dia e a hora do seu encontro com Ele. Ele sabe o dia e o momento da sua experiência, da sua mais profunda experiência com Ele. E ali então, Moisés, que achava que estava indo somente buscar uma ovelha, Moisés estava indo ao encontro da presença do Deus Todo-Poderoso. Talvez você tenha alguma experiência assim.
Talvez você tenha algum momento assim. Eu quero dizer ainda que a experiência mais profunda da sua vida te levará para mais perto do Senhor. Moisés não sabia que ele estava sendo conduzido. Moisés não sabia para onde ele estava indo para o monte de Deus, mas muito mais profundo que isso. O Senhor olha para Moisés e disse: eu sou o Deus do seu pai. Ele dá então a sua identidade, dizendo assim: olha, eu sou alguém próximo a vocês, eu sou alguém próximo à sua família, eu sou alguém que conhece você. Você já viu alguém que chega para você e fala assim: olha, eu conheço você, aliás, eu não conheço somente você, eu conheço o seu pai, eu conheço a sua mãe, eu conheço os seus irmãos. O Senhor está fazendo isso com Moisés, está dizendo assim: ei Moisés, talvez você não me conhece ainda, talvez você não teve a sua experiência mais profunda e mais marcante comigo ainda, talvez você não teve o seu encontro comigo ainda, mas eu quero dizer para você que eu conheço você. Eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Essa identificação é na verdade um chamado para a intimidade. É alguém dizendo: ei, calma, eu sou amigo do seu pai, eu conheço a sua família, fique tranquilo, confia em mim, porque eu vou te conduzir para um caminho bom. A experiência mais marcante da vida de Moisés não era somente um chamado para uma missão especial, porque ali ele vai receber a missão, ele vai receber o convite, o chamado para libertar o povo de Israel lá do Egito. Mas a experiência mais profunda de Moisés não é essa. A experiência mais marcante da vida de Moisés era um chamado à intimidade com o Pai. E por isso ele se apresenta: ei, eu sou o Deus do seu pai, pode confiar em mim. Eu sou o Deus que conduziu o seu pai Abraão à fé, e agora eu quero conduzir você. Confia em mim, segura na minha mão, nós vamos caminhar juntos. E muitas vezes, querido, nós estamos recebendo esses chamados e nós estamos negligenciando eles. Eu quero dizer para você que um dia eu estava sentado em uma sala, e a minha intenção naquela sala era eu fugir do Senhor. Depois que eu perdi a minha mãe, assassinada no Rio de Janeiro, uma líder comunitária, que no dia 21 de dezembro de 1998, levou 8 tiros do tráfico de drogas. Eu era um jovem que estava afastado da igreja, preocupado com 2 empresas que eu tocava, preocupado com o meu futuro, preocupado com a minha vida. E de repente aquela tragédia acontece na minha vida e eu tenho que sair do Rio de Janeiro e ir com meu irmão acompanhá-lo lá para Brasília, para o interior de Brasília, lá para o fundão de Brasília. E nós fugimos então do risco, do perigo iminente que nós estávamos sofrendo no Rio de Janeiro. E na minha cabeça eu também estava fugindo de Deus. Eu também estava fugindo de ter que saber por que Deus tinha permitido aquilo com a minha família. Por que Deus tinha permitido uma tragédia desse tamanho. E eu estava naquele momento fugindo do Senhor. E ao fugir para o interior, fugi para Brasília, para o interior de Brasília. O problema é que, sem imaginar, eu fui em direção ao monte de Deus. Sabe por quê? A casa dos meus tios era casa de cristãos. Os meus primos eram cristãos. Os vizinhos da família eram cristãos. Todas a nossa família e todos que iam naquela casa eram cristãos. E quando não faziam culto no lar, eles iam para o culto nos domingos. E eu então escapava e fugia, tanto do culto do lar, como eu fugia também de ir no templo. Eu não queria ir na igreja, eu fugia da igreja. E todo mundo saía e eu ficava sozinho na casa, eu não queria. E eu não queria orar, eu não queria saber de Deus, eu não queria falar com Deus, porque eu perguntava por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Até que um dia, na casa dos meus tios, eu vi uma Bíblia aberta. E aquela Bíblia aberta parecia que não tinha mais nada escrito nela, a não ser o texto de Isaías 43. E o texto de Isaías 43 disse assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Eu chamei você pelo teu nome, você é meu.
Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando você passar pelos rios, as águas não submergirão. Quando você passar pelos fogos, as chamas não arderão em ti, porque eu dei homens por ti, nações em teu resgate, porque você é precioso aos meus olhos e eu te amei. Queridos, o Senhor me levou para a curva do encontro. O Senhor me levou para onde Ele conseguiria falar comigo. E Ele sabia que naquele dia de culto, onde todas as pessoas saíram da casa para adorar ao Senhor no templo, Ele sabia que eu ia pegar aquela Bíblia. E Ele então sabia que Ele iria falar comigo no texto de Isaías 43. Ele sabia que a partir daquele momento eu ia me derramar diante dEle, eu ia me entregar diante dEle, e as minhas questões eu iria apresentar a Ele, mas eu iria ouvir a sua voz. Talvez você, assim como Moisés, talvez você, assim como Jonas, ou ainda, assim como eu, esteja fugindo desse encontro com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que Ele conhece a curva certa, Ele conhece o momento certo, Ele conhece o lugar certo, e Ele conhece a maneira certa de chamar a sua atenção, mas Ele é quem tem um propósito e um recado para o seu coração. A minha vez eu ouvi: não temas, eu sou contigo. Eu te dou nova identidade, eu te dou um novo nome, eu te dou um novo propósito, eu te dou algo poderoso e maravilhoso. E nessa experiência marcante, eu quero encerrar essa ministração antes de orar, com uma máxima que a gente tem aqui na igreja. E assim como eu falei de manhã, eu quero falar para você, isso não é somente uma frase que eu repito de vez em quando, não, isso é uma máxima na nossa vida. É algo que nós precisamos colocar no nosso coração e entender. Todos os dias nós precisamos ter um encontro, um segundo encontro com o Senhor. Então eu convido